Nós vamos falar agora sobre linhas de tendência, de alta ou de baixa. LTA de alta, LTB de baixa, que nada mais são do que regiões de suporte e resistência na diagonal, de um lado, do outro. E também tem gente que fala assim, eu marco e nunca dá certo. Já sabe, né? É só você utilizar o conceito de fractais. Você vai identificar quais são as regiões mais expressivas, mais relevantes, e vai traçar as suas linhas, seja de alta, seja de baixa. E aí você começa a ter confluências de suporte e resistência com linhas de tendência de baixa ou de alta, LTA, LTB. E essas regiões, elas são muito poderosas. E a gente vai ver como funciona isso agora. Nós podemos ter a formação de linhas de tendência quando o preço não está lateralizado, ou seja, ele está se movimentando ou em baixa ou em alta. Quando o preço está caindo e ele forma fundos mais baixos que os anteriores e topos mais baixos que os anteriores, nós temos a formação do que nós chamamos de linha de tendência de baixa, e elas são marcadas na parte de cima. Por outro lado, quando o preço está subindo e nós temos o topo mais alto que o anterior e o fundo mais alto que o anterior, nós temos a formação que nós chamamos de linha de tendência de alta e nós fazemos a marcação na parte de baixo. Quando o preço do ativo está em tendência, seja de alta ou de baixa, e há uma certa simetria na expansão e na retração dos preços, tanto na máxima quanto na mínima, a gente pode ter a formação de um canal, e com isso a formação de canais de baixa ou de alta. Esses canais podem ser simétricos ou assimétricos. Mesmo aqui no nosso exemplo hipotético, fica muito claro que o preço se movimenta através de fractais. Então nós também utilizaremos fractais na formação das linhas de tendência. Vamos ver como fica isso no gráfico. Eu tenho aqui na tela o gráfico de AUD CHF, dólar australiano com franco suíço, gráfico semanal W1. A gente tem aqui claramente uma tendência de baixa. Desenhar aqui na tela. Nós temos visivelmente o preço desce, sobe, desce, sobe. Então nós temos aqui fundo mais baixo que o anterior, topo mais baixo que o anterior. E aqui continua, desce, sobe, desce, sobe, aí acabou a tendência. Por quê? Embora a gente tenha um fundo aqui, ele ficou lateralizado. Mas a gente tem claramente uma tendência de queda. Só que antes da gente sair traçando, nós estamos num gráfico semanal. A gente tem muita variação aqui. O ideal a ser feito é identificar os fractais. O que é um fractal? É o início e o término de um movimento. Então nós temos aqui o início do movimento de queda. Vamos marcar um fractal aqui. Podemos marcar isso aqui. Esse é o início do movimento. E aqui embaixo é o término do movimento. Temos fractais intermediários? Sim. Temos esse fractal, esse fractal e esse fractal. Esses são os fractais que a gente tem que são mais importantes. Se a gente mudar para um gráfico diário, repare que ele fica bem espaçado, praticamente não aparece na tela. Se a gente diminuir o zoom, então nós temos, num gráfico diário, repare quanto tempo demorou de um fractal para outro. A gente vem aqui, olha, nós temos aqui 42 dias desse fractal de baixa até esse fractal de alta. E desse fractal de alta até esse aqui de baixa. Temos mais 31 dias, levou um mês. Vamos voltar para o nosso gráfico semanal. Nós possamos traçar uma linha de tendência de baixa. Tem essa opção, lançar linha de tendência, você clica nela, pega o início do movimento e traça. Só que ela tem essa configuração que vai ao infinito. Eu não trabalho dessa forma. Como que eu altero? Você clica com o botão da direita, propriedades, pode escolher a cor que você quiser, escolher a espessura que você quiser. Eu venho aqui em parâmetros e desabilito o raio, ambos.
Por quê? Ele fica pequeno. Com isso, eu posso arrastar e direcionar o tamanho e a inclinação que eu quiser. Então, eu tenho aqui uma linha de tendência de baixa. Vamos alinhar. Veja, você tem a sombra e você tem o alinhamento. Tem um pequeno truque que a gente sempre recomenda. Você vem, muda o gráfico de velas para linhas. E aí você passa a ter uma visão muito clara do alinhamento dos preços. Aqui é interessante, você vai alinhar como? Com esse fractal ou esse? A gente poderia traçar, por exemplo, duas linhas de tendência. Repare que a gente passa a ter outro tipo de configuração que a gente vai ver mais para frente, que é o leque de Fibonacci. Repare que os dois são válidos. Vamos mudar para um gráfico de vela para você ver aqui como fica. Tá vendo? Mas para efeito de estudo hoje, somente para linhas de tendência, nós vamos manter essa linha de tendência. Voltando para um gráfico de velas, ela tem essa conformação. Então, houve um falso rompimento e continuou. Vamos procurar mais linhas de tendência. Eu posso mudar o tempo gráfico para diário. E aí, no diário, a gente passa a ver com mais detalhe o que foi que aconteceu no tempo gráfico maior. Então, repare, por exemplo, que num gráfico diário, também temos linhas de tendência menores. Nós também podemos fazer o quê? Fractal de alta até aqui. Essa também é uma linha de tendência, só que diária. Essa é semanal e essa é diária. E elas acabaram se distanciando. Vamos procurar mais. Aqui nós temos linha de tendência de alta, uma LTA. Nós vamos pegar o início do movimento de alta e vamos puxar 2 pontos. Também temos duas opções. Ou alinhamos com essa vela, ou alinhamos com essa. Para efeito de estudo, a gente vai alinhar aqui e considerar isso como um falso rompimento. Mas se eu posso colocar duas? Com certeza, ficaria assim. Nós temos duas linhas de tendência. Tende a seguir. Tá vendo aqui, olha? 2 pontos determinam uma linha de tendência de alta, que foi diária. Quando chegou nesse momento, utilizou a linha de tendência como uma região de suporte. Vamos voltar para o gráfico semanal. Podemos traçar um canal de baixa. Você pega a parte inferior da variação e une. Ele pode ser ou não simétrico. Esse é um canal de baixa. Mas olha que interessante, eu posso excluir essas linhas e o próprio MetaTrader 5 tem essa opção aqui, lançar canal equidistante. Você clica, posiciona no início, abre o canal e traça. Claro que precisa de ajuste, então eu posso, no meio da linha de cima, ajustar o canal e na linha de baixo eu posso ajustar também aqui. A inclinação você pode ajustar dessa forma. É uma ferramenta útil para rapidamente traçar o canal. Eu prefiro traçar manualmente, me dá mais liberdade para trabalhar, mas essa ferramenta ajuda bastante. Vamos dar uma olhada no gráfico diário. Olha a nossa LTA. Eu posso traçar a nossa LTA dessa forma. É uma linha de tendência de alta. Ajuste, se você vai utilizar vela, se você está em dúvida, muda para gráfico de linha. E aí você pode fazer um ajuste mais preciso, que não é simétrico. Nós temos essa posição aqui alinhada com essa. E o canal começa estreito e depois alarga, isso é natural. Posso fazer um ajuste assim? Pode. Já que é uma região, não precisa ser um ponto certo e o canal não precisa ser linhas paralelas. Gráfico de vela. Aqui é o nosso canal de alta. Para você marcar corretamente linhas de tendência, você precisa identificar os fractais e utilizar os pontos mais relevantes, seja num gráfico diário, semanal, horário, por minuto. Nós temos essa variação por minuto. Claro que aqui, obviamente, aqui a gente tem muito ruído, não vai fazer uma marcação aqui. Qual é o tempo gráfico mais efetivo? A partir de 15 minutos a gente já passa a ter uma visão. Despreza, por exemplo, nesse caso aqui. Eu tenho aqui uma linha de tendência de alta e a gente despreza que isso aqui provavelmente foi efeito de notícia. Posso traçar um canal? Sim. Posso pegar daqui, posso fazer. Aí que está a interpretação. A beleza do trading, a interpretação é livre. Cada trader marca da forma que ele achar mais correto. Mas está rompendo, não está mantendo. Realmente, está rabiscando. Mas durante um bom período, ele manteve várias operações. Acabou rompendo, voltou, manteve, rompeu de novo, voltou e aí acabou já desvirtuando. Num gráfico de 15 minutos, quantas oportunidades nós tivemos de venda
e de compra que respeitou várias. Cabe ao trader com tempo de tela e experiência saber ajustar o seu operacional para ser mais efetivo.